Então, para dar início aqui à nossa programação, eu vou passar a palavra ao professor Alexandre Aragão. Para que ele possa fazer uso da palavra, a gente pede para os nossos conferencistas, digamos assim, falarem entre 10 e 15 minutos no máximo. Então, com a palavra, professor Alexandre. Boa noite a todas e todos. Me escutam? Sim. Sim. Eu queria agradecer e saudar a deputada Arlete Sampaio pelo convite e, na pessoa do professor Erasto Forte, saudar toda a mesa, né? E agradecer também pela gentileza dele me proporcionar um momento tão excelso como esse. Bom, eu sou pernambucano, como a deputada já colocou, e eu pensei de tratar aqui da nossa conversa, né? É sempre um bate-papo, uma perspectiva não tanto de uma reflexão sobre Paulo Freire, mas, sobretudo, do meu encontro com ele, né? Porque uma das categorias que ele prima muito é a questão da historicidade, né? Muito mais do que o fato em si, do que o resultado em si. Ele procura ver todo o processo, né? Todas as relações, as inter-relações, todas as forças, todos os condicionantes e determinantes que estão atuando sobre um determinado fato, sobre um determinado tempo e espaço. E essa questão da historicidade, para mim, eu estive com o Paulo Freire em 3 momentos. O primeiro momento foi na minha infância, né? Quando nós lemos na Pedagogia da Esperança, quando ele começa a falar que o Paulo Rangel foi na Rua Rita de Souza, número 224, convidá-lo para fazer a experiência do SESI, foi justamente nessa casa onde eu habitei durante a minha primeira infância, durante os meus primeiros 10 anos, né? Quando a família Freire teve que se exilar do Brasil, meu pai e minha mãe, compraram a casa dele e nós começamos a respirar de uma forma ainda muito, talvez inconsciente, né? Vamos pegar um pouco de Eric Fromm, que ele gostava tanto também, esse clima freiriano dentro daquela casa. E o que eu gostaria de chamar a atenção em relação a isso? Porque Paulo Freire, nos estudos dele, ele fala justamente dos educadores, vamos dizer assim, profissionais, mas ele traz também, e bastante em relevo, a educação, os educadores naturais, que são os pais e mães, na perspectiva do tempo e espaço onde ele conversava, né? Então, para mim, essa experiência eu queria demarcar, porque essa dialogicidade, né, que ele fala, eu a vivi em casa, na minha relação com os meus pais, né? Então, essas situações limites em que nós, como crianças, vivenciamos, né? Em vez de ter uma repressão, ou de ter atitudes reflexas, ou de ter atitudes já pré-programadas de correção às crianças, meus pais, sobretudo meu pai, ele sempre procurava ter atos limites, né? Da mesma forma que Paulo Freire coloca, né? E com essa relação dialógica conosco, procurava nos fazer ver o todo ao qual estávamos vivendo naquela situação limite, para ver de que forma a gente poderia superar. Eu vou contar apenas só um exemplo em função do tempo, né? Eu nunca fui um menino treloso, mas eu era um menino curioso. E aí, quando eu tinha 8, 9, 10 anos, nessa faixa, eu andava pela rua pegando bico de cigarro para fumar, para saber como era o gosto, que eu via os adultos fumando, né? E eu pegava todo o bico de cigarro que aparecia na rua, eu pegava e ia provar. Eu não sei como chegou até meu pai, a minha mãe, essa informação, não sei quem foi o delator, o dedo duro, que fez essa delação premiada, mas chegou até ele. E o que foi que aconteceu? Eu pensei, bom, vai vir chumbo grosso por aí, né? Porque era um fato muito limite para quem tem 8, 9 anos assim. Qual foi a surpresa minha? Ele chegou do trabalho, jantamos, depois ele disse, vamos bater um papo, vamos. Aí ele pegou um cigarro Hilton, que não era de uma concentração de nicotina muito grande, pegou um lenço branco, fumava e soprava no lenço. Fumava, soprava no lenço. Depois de umas 5 tragadas, ele me mostrou o lenço, e o lenço estava todo amarelo. Eu tomei um susto com aquele fato, né? Ele disse, olha, o seu pulmão vai ficar assim todas as vezes que você fizer esse ato, essa experiência que você está fazendo. E começamos a dialogar sobre isso, né? E todas as vezes, foram muitas conversas que nós temos ao longo da minha infância, né? Eu só estou pegando esse fato do chatismo,
para reforçar a teoria freiriana de vida dentro de casa, né? A partir... Alô? Posso continuar? Alguém falou. E o que acontecia? Todas as vezes que nós conversávamos dentro dessa perspectiva de revelação, né, de desnudamento do fato da realidade em si, ou do fato limite, nós procurávamos superar com um acordo feito. A gente fazia essa síntese e nos propunhamos a fazer, digamos, uma superação daquele fato. Então, essa é a minha primeira experiência que eu gostaria de demarcar, porque essa dialogicidade, essa perspectiva educadora, libertadora, eu já comecei a viver dentro desse espaço temporal da casa onde Paulo Freire, Dona Elza e seus 5 filhos habitaram durante 10 anos. O segundo tempo é já não na infância, mas na adolescência, né? E a coleção Primeiros Passos, muitos de vocês devem conhecer, né? Talvez nem todos sejam tão velhinhos como eu, mas foi uma coleção da editora Brasiliense que fez muito sucesso, que nos introduziu a determinados pensamentos, a determinados argumentos. E quando eu peguei um livro, O que é o Método Paulo Freire, escrito pelo antropólogo Carlos Rodrigues Brandão, né? Que tempos depois eu vim a ser aluno dele, depois ele fez a apresentação do meu primeiro livro, que é intitulado Fraternidade e Comunhão, Paradigma da Construção, Motores da Construção do Novo Paradigma Humano. Aconteceu aquilo que Freire também diz na Pedagogia da Esperança, um alvoroço intelectual dentro de mim. Eu fiquei muito perturbado com aquilo, quer dizer, tudo aquilo que ele dizia, a forma que ele disse, não é possível, não é possível, e, ao mesmo tempo, uma vibração, aquele incômodo que ele fala também na Pedagogia da Esperança, esse alvoroço, né? Então, eu vou ler aqui só um trechinho do que foi essa experiência que eu fiz também quando eu me deparei, adolescente, com o conhecimento apresentado por Freire, né? Digo, aquela leitura causou-me uma grande revolução em minha pessoa, ao perceber a educação como um ato de amor libertador, cuja ferramenta pedagógica central é o diálogo entre os sujeitos, principalmente entre o educador e o educando, pelo qual se busca o desvelamento do mundo, tratando de identificar os traços opressores internalizados nos sujeitos, como nas estruturas sociais, para deles se libertarem pelo processo de comunhão dialógica numa ação cultural para a liberdade. Então, a partir daí, a minha adolescência mudou, né? Quer dizer, eu vivia buscando caminhos, eu vivia buscando situações onde aquilo que me incomodava tanto, né, nesse alvoroço, não digo não só intelectual, mas também emocional, né, ele me permitisse vivenciar essa provocação a que Paulo Freire, nesse segundo momento, me colocava na adolescência. E o terceiro momento, aqui eu vou concluindo a minha fala, se dá quando eu estou com 25 anos de idade, em 1986, e aí é um encontro pessoal, físico pessoal com ele, né? Foi uma espécie de ápice, né? de clímax, né? Dessa experiência freiriana que eu comecei a viver de uma forma, como já falei aqui, desde a infância, que foi aos poucos se revelando. Eu fazia parte, como a professora Arlete falou, compunha a coordenação do projeto de alfabetização de pescadores e pescadoras do Regional Nordeste 2 da CNBB. Né? Era uma área que ia de Alagoas até o Rio Grande do Norte. E, em 86, Paulo Freire estava no Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, proferindo uma palestra, uma conferência. Nós chegamos perto, né? Tentando ver de que forma a gente poderia, pelo menos, pegar um autógrafo dele, alguma coisa parecida. Só que quem estava coordenando essa conferência dele era a professora Adozinda Monteiro, idosa, né? Irmã, né? De criação dele, vamos dizer assim, né? Uma alma gêmea dele, e que é uma amiga nossa, uma amiga minha. Quando eu vi idosa, eu disse, idosa querida, vem cá, será que você não podia falar com o Paulo para a gente ter um minutinho com ele? Aí disse, é? Vou ver, Alexandre. Aí chamou lá Paulo, disse, Paulo, vem cá, Paulo, olha, sabe quem é esse aqui? Esse é o filho de Rui. Aí Paulo parou assim, olhou para mim e disse, você é filho de Rui? Eu disse, sou. Aquilo me deu também outro choque, né? Porque todo esse percurso histórico-temporal, né? Espacial, de que eu falei, estava marcado nele também. Ele sabia, lembrava de Rui, não obstante o exílio, não obstante todas as experiências que ele tinha feito enriquecedoras.
E o que está tendo um som aí, perdão. E o que aconteceu, para concluir, nós tivemos, no dia seguinte, ele agendou conosco uma manhã toda de uma conversa para a gente refletir a praxis da gente, a prática da gente, desse encontro, desse projeto de alfabetização que a gente fazia. Né? O que aconteceu? Eu agora também vou ter que ler um bocadinho aqui, porque senão eu me perco. Né? Esse diálogo, a professora Anita Freire com a professora Marília de Souza estão lançando agora, né, nesse semestre, o livro Semeador de Utopias, os inéditos viáveis dos sonhos impossíveis. E um capítulo desse livro, para nossa alegria, para nossa êxtase, né, vai ser justamente esse diálogo que nós mantivemos com o querido amigo, professor, mestre Paulo Freire, nessa manhã. Então, eu não vou falar mais do que aconteceu nesse diálogo, né? Porque eu sugiro que, logicamente, as leituras sejam feitas diretamente no livro. Só realmente nós tivemos acesso à herança freiriana desse diálogo, né? Nós tivemos uma compreensão muito mais profunda, ele teve todo o carinho de saber como é que nós estávamos com os nossos materiais, como é que estavam as comunidades, os grupos que a gente trabalhava, né? E sempre colocando, advertindo a educação não como um ato, mas como uma ação, né? Como um processo, que o mais importante não é saber que sabe, mas o mais importante é não perder de vista que é fundamental não parar de aprender. Então, foi uma experiência muito rica, de muita entrega da parte dele para conosco. Né? Para concluir, eu queria colocar em diálogo dois autores que eu gostaria de reforçar, né, todo esse patrimônio epistemológico, pedagógico, filosófico que o Paulo apresenta, que para mim é muito caro, que nos meus estudos eu tenho procurado colocar em diálogo Paulo Freire, com Alain Badiou, filósofo francês, e uma pessoa, uma mestre da espiritualidade, que é Chiara Lubich, italiana. De Badiou, eu vou pegar um trecho aqui no livro que ele fala sobre a fundação do universalismo. Ele diz o seguinte: o pensamento só pode ser libertado de sua impotência por meio de algo que exceda sua ordem. Somente por meio de uma operação insubstituível, capaz de reorganizar a morte e a vida nos seus lugares, mostrando que a vida não ocupa necessariamente o lugar da morte. Essa operação chama-se ressurreição, diz Badiou, entendida como a reinvenção de um modo de viver que desvia da repetição e produz novos modelos de pensar, de viver e de agir. A ressurreição implica uma nova fé juntamente com uma nova militância. O sujeito vivo deve determinar-se não apenas em seu surgir, mas como também no seu labor. O amor é o labor do qual a fé é capaz. Acreditar mostra-se eficaz pelo amor. Pelo amor descobre-se que a nossa energia não é contra a verdade, mas para a verdade. Uma energia só pode ser verdadeira se levar em consideração toda a humanidade. Sem exceção, somente a singularidade se houver o universal. Senão, fora da verdade, só há particularidade. E o sujeito é aquele que sustenta o universal. Né? Então, isso daqui é um autor que nos meus estudos, nas minhas produções, eu tenho procurado colocar em diálogo com o Freire. E, para finalizar, Chiara Lubich, que ela foi prêmio pela Unesco de Educação pela Paz em 96. Ela já não é tanto na linha do pensamento, mas da capacidade humana, né, típica humana, da amorosidade, do amor, da qual Paulo Freire fala quando diz que a educação é um ato de amor e é um ato político justamente por ser um ato de amor. Então, ela diz, amar significa fazer-se um com os outros, isto é, assumir seus pesos, seus pensamentos, seus sofrimentos, suas alegrias, ao ponto de o amor tornar-se recíproco. É evidente para qualquer pessoa que tente remover as montanhas do ódio e da violência, a luta é enorme e árdua. Mas o que parece ser impossível para milhões de pessoas isoladas e divididas pode se tornar possível para pessoas que fizeram do amor recíproco, da compreensão recíproca, a motivação essencial de suas vidas. A razão não é capaz de produzir por si só uma força maior do que aquela que comumente possui.
Somente uma consciência e um amor social poderão produzir algo de novo. Não é um divertimento dedicar a própria vida para viver e difundir a paz. É preciso ter a coragem de saber sofrer. Esse amor social exige sempre seriedade, esforço cotidiano, sacrifício. E é a esse ponto do pensamento social cristão de quem Paulo Freire recebeu profunda influência. Ele tem dois camaradas que ele segue muito proximamente, né, que é Jesus de Nazaré e o Karl Marx, né? Então ele diz: em toda a sua luminosidade e dramaticidade, a palavra que o mundo não quer ouvir nem pronunciar porque considera tola, absurda e incessante. Essa palavra é cruz. Não se faz nada de bom, de útil, de fecundo no mundo sem conhecer, sem saber aceitar o esforço, o sofrimento, em resumo, sem a cruz. O sofrimento que o amor, como ato pedagógico, exige, pode se tornar uma ferramenta poderosa para fazer revelar à humanidade a sua mais elevada dignidade. E eu vejo com Paulo Freire, na sua Pedagogia do Oprimido, quando ele diz que a conscientização só existe não apenas quando reconhecemos, mas quando nós experimentamos, quer dizer, na prática daquilo que o Badiou acabou de falar e que a Lubick também, né? Mas quando experimentamos a dialeticidade entre objetividade e subjetividade, entre realidade e consciência, entre prática e teoria. A conscientização não pode parar na etapa do desvelamento da realidade. A sua autenticidade se dá quando a prática do desvelamento da realidade constitui uma unidade dinâmica e dialética com a prática da transformação da realidade. Não basta saber que sabe. É preciso saber se esse saber tem uma consequência concreta na transformação dessa sociedade para um mundo menos feio, como Freire diria. Ninguém se liberta sozinho, os humanos se libertam em comunhão, mediatizados pelo mundo. A humanização se dá coletivamente no processo de produção social. Bom, é a minha singela contribuição, que eu gostaria mais do que nunca era poder agradecer a todos por esse momento coletivo, né, de a gente poder fazer essas partilhas de vida e daquilo que a gente um pouco sabe. Muito obrigado e vamos continuar com a nossa mesa. Né? Muito obrigada, professor Alexandre, pela sua participação, pela sua disponibilidade de longe aqui de Brasília, estar conosco nessa noite e contou importantes histórias para todos nós aqui. Tá? Muito obrigada.